Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física, certo? Nós já falamos o que são as máquinas térmicas e como elas surgiram. Falamos sobre os tipos de máquinas térmicas ao longo do tempo, como elas são operadas, como elas operam, certo? Que são em 4 tempos. Vimos aqui como é calculado. Temos a fonte quente igual ao trabalho mais a fonte fria. Vimos também a segunda lei da termodinâmica. Vimos sobre o rendimento, que foi justamente o último passo que ficou. E a última fórmula que nós encontraríamos do rendimento, certo? Agora nós vamos falar sobre a máquina de Carnot. A máquina de Carnot, pessoal, também é uma máquina térmica, certo? Só que ela é teórica. Por quê? Porque ela é hipotético. Seria uma máquina ideal, ao qual alcançaria seu rendimento máximo de uma máquina que trabalhasse em ciclos, certo? É uma máquina térmica que teria seu rendimento máximo trabalhando em ciclos. É a máquina de Carnot. Essa máquina trabalhando no seu rendimento máximo, ela teria a relação aí, a quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria será igual à temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, certo? Essa relação que existe entre calorias, entre fonte de calor, também tem quanto à sua temperatura, certo? Lembrando aí que Q1 é a fonte quente, Q2 é a fonte fria, T1 é a temperatura da fonte quente e T2 é a temperatura da fonte fria, certo? Então nós temos essa relação, que Q1 sobre Q2 é a mesma coisa que T1 sobre T2, certo? Sabendo disso, nós temos o rendimento de uma máquina de Carnot. Sabendo que a relação de calores é igual à relação das temperaturas, podemos desenvolver a seguinte expressão: o rendimento é igual a 1 menos, nós tínhamos a relação de Q1 sobre Q2, agora nós vamos ter a relação de T1 sobre T2, pelo fato de ser uma máquina de Carnot, uma máquina ideal, uma máquina que pode ter o seu rendimento máximo, certo? Onde o R é o rendimento, o T1 é a temperatura da fonte quente e o T2 é a temperatura da fonte fria, certo? Agora nós vamos para o refrigerador. O que seria o refrigerador? É uma máquina térmica que opera em sentido contrário. Como assim, professor? Bom, pessoal, um refrigerador, nós vimos que as máquinas térmicas, elas fazem o quê? Fornecem calor. Precisamos de uma fonte quente para gerar trabalho e energia e calor para fonte fria, certo? Já o refrigerador, ele faz o contrário. Nós precisamos de uma fonte fria e de um motor que vai realizar trabalho para que assim gere
forneça calor, certo? Então nós temos também a expressão Q1 é igual ao trabalho mais Q2, que é um exemplo lá do nosso refrigerador, da nossa geladeira, que nós precisamos do motor e do gás desse motor para que esse gás refrigere, e o motor que vai fazer com que esse gás ele circule, certo? Fazendo assim, retirando o calor que está na parte interna para fora, certo? Onde quem vai ser a nossa fonte quente vai ser justamente aquelas barras de ferro que ficam atrás da geladeira ou de refrigeradores, certo? No refrigerador, nas máquinas térmicas, nós temos o rendimento. Já no refrigerador, nós temos o chamado eficiência. A eficiência é o nome dado ao rendimento de um refrigerador e é expressa pela letrinha E aí, onde E é a eficiência, T é o trabalho e Q2 é a fonte fria. Ou seja, essa relação aí, Q2 sobre o trabalho, é o trabalho que vai fornecer energia, vamos dizer assim, porque aí nós sabemos que trabalho é energia. O trabalho vai gerar energia para que seja retirado da fonte fria esse calor, certo? E seja tirado dessa fonte fria. Então, quanto maior for essa fonte fria, quanto maior for a quantidade de calor dessa fonte fria, maior será a eficiência do refrigerador. E quanto menor for o trabalho, maior também vai ser a eficiência, certo? O trabalho e a eficiência são inversamente proporcionais, de tal forma que quanto mais eficiente for um refrigerador, menos trabalho o motor vai estar fazendo, certo? E mais quantidade de calor ele vai estar retirando. Quantidade de calor da fonte fria, certo? Então, sabendo que o trabalho é Q1 menos Q2, podemos substituir na fórmula da eficiência, na expressão da eficiência. Então, a eficiência vai ser Q2 sobre Q1 menos Q2, porque nós sabemos que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Então, vamos ter aí Q2 sobre Q1 menos Q2, certo? Então, nós temos aí essa fórmulazinha aí para a eficiência, certo? Onde Q1 nós sabemos que é a fonte quente, o trabalho é representado pela letrinha maiúscula T aí, o Q2 é a fonte fria e o Ezinho é a nossa eficiência, certo? Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida quanto a essa aula, podem estar me chamando no WhatsApp, eu estarei à disposição de vocês. E na próxima aula já vou passar uma atividade para vocês, tá bem? Muito obrigado pela atenção. Bons estudos.